Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, Ricardo aqui. Eu creio que alguns de vocês já devem ter ouvido falar sobre o grande humorista americano que se chamava George Carlin e infelizmente já falecido, né? E ele dizia que o mundo é um show de horrores. Mas para quem é americano, né, segundo ele próprio, o grande privilégio era o seguinte, era poder sentar na fileira da frente deste grande teatro de horrores. Então, por eu também ser um grande fã de Carlin, hoje eu vou falar sobre ceticismo, que também era parte do tipo de humor dele e sempre muito conectado com a realidade, etc. Então, assim, ao longo do tempo, né, muitos de nós, mas principalmente muitos americanos, a esse ponto da história, desenvolveram uma visão crítica em relação às guerras e uma percepção que se aprofunda muito provavelmente porque de tanto observar, né, tantos ciclos políticos e tal, na maior democracia do mundo. E por que que eu digo isso? Vamos lá, um pouquinho mais para do passado aqui fala sobre as gerações, né? Então, assim, o fato é que para um americano das gerações mais antigas, tipo Boomer ou X, que é o Boomer que nasceu mais ou menos em 40, o X que nasceu até o final dos anos 70, é mais que comum ser constantemente assim bombardeado com promessas políticas vazias, partidos que chegam ao poder prometendo o fim de conflitos, né? Mas sempre, ironicamente, as guerras persistem até se expandem muito mais até gestão após gestão, no caso, né? E a dura verdade é que a natureza enganosa da guerra, ela sempre se revela repetidamente, né? Ou seja, elas nunca resultam no que se espera delas, principalmente segundo o que é prometido pelos líderes. Então, por trás desse cenário, o que é que se pode especular e encontrar aqui, né? Provavelmente a orquestração meticulosa da propaganda de guerra, onde há uma construção meio que deliberada, quase até artística, né, de narrativas para justificar conflitos, onde a criação de inimigos é a peça central, quase sempre. Então, a propaganda, no caso, incessantemente demoniza sempre o outro lado, retratando como que, como bandido, como vilão, né? E sempre de uma forma grotesca, onde eles são descritos como feios, cruéis, destrutivos, violentos e aberrantemente assim desumanos e capazes de atos hediondos, né? Tipo como matar bebê, violar mulheres, etc, né? Então, assim, para mim isso tem um objetivo muito claro, né? Que é o quê? Criar ódio e raiva contra o outro lado. Então, para deixar isso mais claro, vamos falar sobre o seguinte, sobre a guerra como uma forma de negócio, né? Business, baby, business. Então, lucro, poder, manipulação e etc, né? Mas para que diabos eu estou fazendo tanto esforço assim, no caso, em tocar esse tema, né? Veja bem, se eu perguntasse a um americano antigo, né, um cara lúcido ainda e experiente, ele provavelmente me daria a resposta que seria meio que clara assim na minha cabeça, né, que a guerra é uma profissão, tanto política quanto econômica. Então, políticos e fabricantes de armamentos lucram enormemente com a guerra. Então, se por um lado a indústria bélica ela vê nos conflitos uma oportunidade de expandir seus lucros, envolvendo, ou seja, desenvolvendo até inclusive vendendo novas armas, etc. O lado político, também, por outro lado, se beneficia porque em tempos de guerra o dinheiro parece sempre fluir, né? Sem questionamentos, justificado sempre pela a necessidade de vencer a guerra. E quando eu digo fluir, no caso, eu estou falando sobre dinheiro sendo imprimido mesmo, né? E distribuído. E dinheiro sendo criado praticamente do nada, né? Depois do fiat money. Então, que no final chega sempre como inflação para o povo pagar. Então, isso é uma coisa meio que fundamental entender, né? Que é o seguinte, o conceito do espelho invertido, né? E o que acontece, meu, nessa coisa do espelho invertido e tal? Vamos lá. É, o espelho invertido, meu, é assim, onde eu quero chegar no final de tudo é o seguinte, você tem um lado, tem o outro, né? Então, o que que é o espelho invertido? São também forças semelhantes do outro lado, operando, ainda que geralmente com menos recursos em comparação aos americanos, né? Mas que estão, assim, digamos que mais precisamente, tentando a mesma coisa com a guerra, né? Então, veja só, mais precisamente, o que é que diabos isso nos revela? Na minha opinião, pelo menos, tá? Eu creio que se um americano desse a opinião dele também, ele diria que as guerras são falsas e quase nunca parecem, aliás, nunca são o que realmente parecem ser, né?
Então, veja, é uma teia meio complexa, mas que para os meus ouvintes aí, os pouquíssimos ouvintes que eu tenho que já estão familiarizados com o livro de 1984, né, que é uma obra-prima de George Orwell, ela é citada no caso aí como uma chave para desvendar a natureza das guerras, ou a verdadeira natureza das guerras, porque esse livro ele descreve um mundo dividido em três partes, né? Estando sempre em guerra, sem vencedores e nunca com vencedores, onde o objetivo da guerra é manter a população sempre em um estado assim de medo, pavor e obediência, né, principalmente. Então, você perceba assim que existe toda uma propaganda veiculada, né, no sentido de fazer com que o imaginário popular se sinta incumbido de ser patriota, principalmente no sentido americano, que é o que mais acontece, né? Então, no sentido de ser patriota e se unir para estar contra um inimigo, pois esse medo da perda da guerra, no caso, força as pessoas a se unirem. Mas aí que está, se unir para quê? Né? Para resolver os problemas do dia a dia da nação? Não. Se unir em torno de um líder, ou do líder, né? No momento, no caso, independente de ser de esquerda ou direita. Então, aquele mesmo que destina muito dinheiro para os meios de comunicação, né? Para fazer o quê? A lavagem cerebral, no caso, né? Então, e aí o que acontece, assim, no caso, com aqueles que se atrevem a questionar, né? Os que saem da linha, no caso. São geralmente punidos, né, como dissidentes, crucificados como antipatriotas e, na pior das hipóteses, até como inimigos e traidores, né, mesmo sendo pessoas ali que têm uma terceira opinião, vamos dizer. Então, se você perguntar a um velho americano, ele muito provavelmente dirá que as guerras são, em sua essência, guerras planejadas e sem uma razão real para acontecer. E muito mais, eu creio que ele diria que os líderes são cúmplices, né, cientes da farsa e jogando o jogo. Então, assim, no entanto, é importante notar que, apesar de guerras planejadas, né, as guerras elas possuem um perigo potencial e podem, claro, ter consciências reais, tanto é que tem consciências, consequências reais e devastadoras, né? Mas os líderes chegam a acreditar que não há medo suficiente na população se o quê? Né? Se as pessoas ainda questionam a constitucionalidade das ações. Né? Vejam vocês. Então, por isso é importante aquela coisa da propaganda e tal, e tal, e tal, de mídia em cima e todo mundo fazendo um trabalho ali de lavagem cerebral. Então, essa situação é aquela coisa da mesmice de sempre, né? Um lamento pela ingenuidade das pessoas aqui no caso. Então, o engano é generalizado, onde as pessoas são iludidas, né, acreditando que as guerras são reais e resultam no, ou pelo menos assim, são resultado de forças incontroláveis, né? Enquanto, segundo Orwell, né, mais uma vez aí que para quem gosta de ler coisas do tipo, é o quê? O propósito da guerra é o seguinte, é simplesmente manter a população em um estado de sobrevivência, subserviência, né, principalmente, e medo e obediência, no caso, né? E os exemplos são claros aí. Por exemplo, se você voltar no tempo perguntando a um americano que pertenceu a uma antiga classe média, em um tempo onde era possível desfrutar assim de viagens mais livremente, sem tantos inimigos ou inflação, né? Ele diria que, por exemplo, o Irã, antes que já foi um país amigável, né, foi transformado em inimigo, por exemplo. E a América, que principalmente depois da Segunda Guerra, não tinha inimigos reais, né, e era um exemplo, se desenvolveu em guerras propositais criando inimigos, né? Todo mundo sabe que depois da Segunda Guerra, os Estados Unidos começou, pô, a ser meio que se tornou o xerife do mundo, etc., né? Mas sempre foi numa pegada assim de exportar goods for everybody, né? Ou seja, produtos para todo mundo, desde televisão, filmes e tudo que era coisa assim que encantava o mundo de uma certa forma, né? E depois a coisa foi mudando de forma geral. Mas vamos lá. Então, a criação assim de inimigos, né? Portanto, ela é essencial para quê, né? Para manter o povo sob controle e a liderança no poder, no caso, né?
Você vê, por exemplo, o financiamento do comunismo por banqueiros ricos lá do Reino Unido, né, e dos Estados Unidos também para criar um inimigo. Pode ser dito aqui que é um exemplo contundente, né? Ou seja, a mídia é cúmplice, reportando questões de guerras com seriedade, porém, sem nunca questionar o jogo, né? Então, assim, sobre o que exatamente isso pode se referir? Se você perguntar mais uma vez a um velho americano, lá vai eu de novo. Ah, ele provavelmente diria que que parte assim das estratégias tem a ver com o poder oculto, né, e a divisão da sociedade, né? E mais o que ele diria no caso, né? Provavelmente que o conflito real hoje é sobre o globalismo no caso, né? Uma luta de, digamos que nossos próprios governos contra povos desses outros governos no caso, né? Então os governos estão mais interessados em controle interno do que em vencer uma nação estrangeira. Esse é o fato, tá? É o que diria um americano. Então, as guerras estrangeiras são necessárias como parte do componente psicológico para reestruturar as sociedades, o quê? Internamente. Veja você esse ponto. Então, é uma coisa interessante que se notar que isso se dá não somente na maior chamada democracia do mundo, né? Mas claramente em todas as chamadas soberanias. Por exemplo, aí, a mudança na liderança dos Estados Unidos, né? Não se trata de republicanos ou democratas, né? Mas sim da eliminação da estratégia de manipulação de ambos os lados, né? Mas para onde caminha esse teatro de tesouras aí, né? Para onde caminha, no caso? Então você vê que provavelmente esse trem tem destino para um redemoinho, vou especular agora, tá? Para um redemoinho de globalismo, provavelmente. Ou seja, inclusive eu já ouvi, através de livros, etc., essas ideias que esse trem está rumando, né, para uma espécie de globalismo, que é um governo mundial baseado no coletivismo e que eu, sinceramente, temo não ser bom de jeito nenhum. Ou seja, não será um bom lugar para viver, não, de jeito nenhum, sabe? Mas vamos lá. Então, nesse tricotar aí das relações, quais são os problemas e estratégias que colocam as pessoas em xeque-mate, né, de forma geral, vamos dizer assim? É o seguinte. Existe meio que uma visão binária, né, ou dual, que impede muitas pessoas de ver as situações em tons de cinza, né, preferindo uma visão mais em preto e branco, tipo Israel versus Palestina, Ucrânia versus Rússia e tal. Então, a dicotomia direita versus esquerda na minha opinião, é um mito. Aí eu creio que se você perguntasse para um americano, seria muito provavelmente que ele diria, pois ambos os lados são partes do mesmo jogo, né? E você já percebeu aí, por exemplo, como as pessoas, tanto aqui como lá, votam contra candidatos, escolhendo o menor de dois males, né? Sem ter uma verdadeira opção. Então, o que que isso sempre resulta? Resulta basicamente na falta de controle popular sobre a liderança do governo, né? Não somente do governo, mas da mídia ou do sistema escolar, né? Que é ali onde começa a se formar cidadãos, no caso, né? Então, o que acontece? Ou seja, o povo não tem controle sobre nada, absolutamente nada. Ninguém defende de fato uma política, mas sim sempre sendo obrigado a resolver o problema de escolher o menos ruim, no caso, né? Então, esse é um ponto crucial aqui, tá? Porque é aí que mora o X da questão, né? E, assim, o fato é que essa narrativa sempre nos leva a um balaio, né? Ou seja, o que que é um balaio? É tipo assim, vamos dizer, um grupo pequeno, né, e rico e poderoso que controla os principais governos mundiais, né, e locais em um efeito cascata, vamos dizer. Então, esse grupo detém o controle bancário, podendo criar dinheiro à vontade, né, como, por exemplo, no caso americano, o Federal Reserve, que é uma espécie de banco central. Não sei se é privado exatamente, eu preciso estudar mais sobre isso, mas, enfim. Através disso, eles ditam o controle do debate público, né, e a maioria das pessoas não percebe que é um jogo manipulado. Então, assim, tudo isso simplesmente através da consolidação do poder
que essa elite detém, no caso, né? E como é que isso se dá, né? Exatamente, mas propriamente dizendo. Você veja que, tendo em vista que tudo está comprado e já que o sistema financeiro em parceria com estados, né, faz tempo que não tem lastro com trabalho e valores reais, né? Aquele tipo que você resolve os problemas da sociedade, como, por exemplo, faz um encanador, um eletricista, um caminhoneiro, um feirante, etc., né? Então, como é que fica? Sendo que eles podem criar dinheiro impresso do nada para comprar grupos e pessoas, né? Digam aí. Então, vamos lá. Imagine você a política, né, como se fosse fazer uma analogia e comparar isso com o UFC, o UFC profissional, né? Onde você vê que os lutadores são de propriedade, né? Vamos colocar assim, de propriedade de um mesmo promotor que encena uma luta para entreter e manipular todo o público, né? Na política, um americano provavelmente diria que é basicamente a mesma coisa, tá? Ou seja, eles têm dinheiro, têm o controle da mídia e, portanto, estabelecem qual é o debate, quais são as pautas, né? Quem vai debater. E nesse show, o que importa é criar uma atmosfera ali de extremo interesse em ver o pau comer mesmo, né? Pois com certeza as massas se sentirão atraídas, né? E o quê? Invadidas no subconsciente, subconsciente. Então, portanto, quando dois lutadores, ou políticos no caso, né, estão se matando, ou dando um show, né, para grandes audiências, geralmente o que acontece nos bastidores é que eles simplesmente, muito provavelmente, né, depois que acaba, se abraçam, se cumprimentam por ter apresentado o que se esperava, ou seja, ambos trabalham para o mesmo patrão. E tudo o que importava era fazer o quê? As massas vibrarem, né? Como acontece ao você simplesmente aceitar o jogo, né? Como legítimo, etc. Então, a receita é fazer o quê, né? A promoção de uma força que cria uma imensa tensão antes da luta, ou no caso, antes da eleição, e obter o quê? O engajamento de milhares que ficarão assim, o quê? Dispostos a dar a principal moeda de troca, principalmente em termos de hoje em dia. Qual que é a principal moeda de troca? A atenção e o aval, né? E claro que para isso eles contratam o quê? Os melhores atores para encenar algo que jamais pode dar na cara, mas que no final nem sempre é tão difícil, né? Tendo em vista que o cidadão médio é aquele que quer bater no ator da novela no shopping center, né? Só porque o cara tá fazendo o papel de vilão. É, ou gay, né? Sabe lá. Hum. Então veja bem, inclusive, ou até principalmente tendo em vista indivíduos, né, desse quilate intelectual assim, eu acho que os próprios americanos médios, né, não compreendem que a guerra, muito mais do que era antigamente, né, como em Roma, que era a respeito de conquistas no exterior, vamos conquistar novas terras, novos povos, etc. Hoje em dia é muito mais sobre os governos mantendo controle sobre seus próprios cidadãos, né? E, portanto, existe um ponto crucial, né? E este conta com o quê? O respaldo da mídia, né? E que eu não tenho certeza se eles sabem sobre o que eu estou falando, mas sim eu tenho certeza que eles sabem do papel que eles têm no caso de espalhar medo, terror, o terror psicológico em todo mundo, internamente, né? Principalmente, né? E a propaganda, e etc. Então, o que inevitavelmente acarreta em mais controle em todos os lugares, né? Desde aeroportos, né? Entrada e saída, até importações, etc. Então, a guerra hoje em dia ela não é mais sobre nacionalismo, mas sim sobre globalismo, onde cada uma das nações envolvidas, né, está de fato tentando subjugar suas próprias populações. Vejam vocês aí. Tá? Tenho certeza que o americano diria isso, né? Então, portanto, o movimento das guerras é muito mais no sentido de se promover um governo mundial, ainda mais centralizado, né? Onde mesmo as nações supostamente em conflitos, né? Você vê que nos bastidores caminham para essa mesma direção, né? Direção esta onde o coletivismo será uma espécie de presente macabro assim para os povos, né? Enquanto as possibilidades de escolhas individuais, no caso, serão cada vez menos existentes, né? Menos existentes. Então, tipo os modelos aí de Cuba, né, onde Fidel vivia
Fidel no Castro, né, no caso, vivia confortavelmente em uma ilha separada, seu povo, assim, desprovido completamente de cultura, de armas, de participação em mercados de economia livre, sofriam todo tipo, assim, de problemas lá e etc., por causa dos seus ditadores de lá, né? Que inclusive tinham dois tipos de moeda, vejam você, os cubanos, né? Um para quem era funcionário público e podia comprar e até acessar coisas de fora, e outro bem limitado, onde, sabe? Ah, aqui não se aceita seu dinheiro, porque é o dinheiro A, dinheiro B. Imagine você essa situação, né? Então, e o cabresto assim, né, de se poder acessar somente a literatura revolucionária, né? Que no caso aí foi feita por quem um dia tomou o poder para si, e uma vez isso aconteceu, se tornou uma tirania ainda pior, né? Infelizmente, isso é o que acontece com revoluções. Então, eu não sei você, cara, mas quanto a mim, eu preferia mil vezes ser um cachorro de rua do que um cachorro num abrigo de animais. Eu tenho quase certeza que eu teria mais chances de sobreviver e até ser feliz, etc, né? Mas esse balaio, assim, de pequenos grupos, né, de super ricos ou grandes banqueiros e tal, os que têm poder aí de imprimir dólares, né, com o estalar do dedo praticamente, mas sem lastro, né? Eles podem comprar tudo à moda de, ao mesmo tempo, apoiar dois lados das esferas políticas e espalhar inimigos em todos os lugares, né? No caso, porque o fato é que a tática é milenar, né? Estou falando aqui do dividir para conquistar. Então veja que se eles pudessem, você tá ligado, se eles pudessem, eles fariam até canhotos odiarem destros, né? Já que eles ainda não conseguem, eles colocam, né, todas as outras vertentes assim da sociedade um contra os outros, né? Então, qual que é a prova disso? Bem, é só você ligar a TV aí e se entorpecer, né? De tanto mimimi para todos os lados aí, né? Todo mundo contra todo mundo, cara, hoje em dia. É uma insanidade, cada um na sua bolha aí. Então, só para você ter noção, muitas vezes você vê que em qualquer canto do mundo, né, pessoas sendo pagas aí para piorar ainda, né? Para defender isso ou aquilo, protestar contra isso ou contra aquilo, e muitas vezes derramando coisas, derramando não, demandando coisas, né? No caso em defesa de chamadas minorias ou grupos de pessoas que se dizem injustiçadas, mas que, se você prestar atenção, verá que tem algo em comum em todos esses grupos, né? Que é o quê? Nada em específico, mas é que eles estão sendo também patrocinados pelos mesmos super ricos. E, muito provavelmente, eles nem sabem que estão sendo só usados, digamos que uma espécie de tabuleiro maior do que se possa enxergar, né? Ou que se pode enxergar. Então, falar a verdade é o quê? Nada de novo abaixo do sol, né? Mas é que com a capacidade, no caso, de se acessar a informação que a internet proveu, dando a chance de muitas pessoas comuns ficarem finalmente assim, né, em um lugar de algum tipo de protagonismo, o que que as elites, provavelmente, né, já arrependidas de terem permitido essas tais tecnologias, né, como a internet, de estarem ao alcance das massas, já tentam impor o quê? Uma névoa de discórdia sobre tudo e todos, meu irmão, né? Para que eles possam continuar a controlar as massas, né? Então, como marionetes, né, já que o pão e circo, apesar de velho, né, ainda funciona muito bem para o benefício deles, que conclusão a gente pode chegar? Você vê que, se por um lado, na época de Tiradentes, né, pessoas eram enforcadas em praça pública, como exemplo a dar a todos os outros, né, por não pagar muito menos impostos do que hoje em dia, as elites passaram a adotar algo muito menos trabalhoso, né, para facilitar a vida deles próprios, no caso, né, que é o quê? Entretenimento, novela, futebol e, ultimamente, nesse caso, até a própria política enviesada, no caso, né, é o quê? Direita, esquerda, etc. O que conta com eleitores que se comportam quase que como torcedores idiotas, velho, sem saber que não passam de combustível para um carrão, né, dos Marajás, no caso, né? É isso que eles precisam, né, desse engajamento, né, aos contrários, né? Se é que você me entende, mas vamos lá. Afinal, o que é que as elites mais temem? Simplesmente a verdadeira união, né, estabelecida com base na normalidade da vida comum, né, com respeito pelos direitos naturais, pelos mandamentos, inclusive o respeito à propriedade privada, né? Não roubarás, propriedade privada, porra.
já que não existe almoço grátis, né? E sim, as pessoas são iguais, mas só depois que viram caveira, naturalmente, né? E o sistema também teme e muito o que? A possibilidade de as pessoas entenderem que a individualidade é um valor, já que se todos são diferentes perante a natureza e a criação de Deus, todos são especiais, de fato, né? E que a tal igualdade só tem valor justamente pela diferença entre todos, né? Que todos tornam igualmente diferentes de uns dos outros, né? Igualmente diferentes, né? E que justamente aí que está o grande valor de cada pessoa, né? O que é ser uma pessoa escassa? É ser uma pessoa de valor, né? Pois o valor está na escassez e não na abundância. Então, se liguem aí, porque se eu não estiver errado, cada um deveria ser considerado muito especial por ser único. E é isso aí. E além disso, o que que as elites temem, né? Muito é o seguinte: questionamento de seus domínios sobre a economia, que de forma rápida, né, passou desde a época de ser lastreada pelo ouro até chegarmos aos dias de hoje, né? Baseada simplesmente na confiança de instituições vazias por dentro, né, em sua maioria, porra. Além de especulações diárias, assim, nos pregões, né, das bolsas de valores e tal. Então, portanto, sempre que você vê na mídia, né, falando de alternativas favoráveis ao povo, né, e aos indivíduos que para poderem se defender da inflação gerada pela má administração assim da corrupção pública, cada vez maior, né, infelizmente, e mais irresponsável, né? Eles sempre apontam, por exemplo, uma coisa como o Bitcoin, sempre de forma pejorativa, dizendo que ele é usado para esquema de pirâmide, né, ou lavagem de dinheiro, ou outros tipos de fraudes, etc. E é exatamente essa mesma mídia, né, e seus famosos, muitos aí, né, que publicamente defendem o socialismo, mas vivem no melhor do capitalismo, né? Já que eles mesmos, né, com seus clãs ali de gente bem nutrida, né, enfim, bem nutrida, gordo, né, mas sem muita moral, são muito inteligentes, né? Claro que não são bestas aí no caso de viverem o que pregam publicamente, já que todo mundo sabe que eles se vendem pelo dinheiro que muitas vezes o próprio governo os paga, né? Já que igualmente os que iniciam as guerras, né, igual aos que iniciam as guerras, eles também estão lá profissionalmente, como diria um americano, né? Não tendo nada a ver, né, com o compromisso que eles deveriam ter com a arte e com o povo, né? Então, o que é que você poderia perceber aí, né, a respeito dessa galera? E no caso aí se vende, etc, né? Eu sei que é difícil a vida aqui, cara, principalmente no Brasil, e não é só aqui não, sabe? Em outros países também. Mas você percebe a respeito é o seguinte, que eles geralmente têm famílias e nem tampouco vivem, né, na promiscuidade que eles encenam muitas vezes para fazer com que você aí, né, você aí o quê? Seja influenciado a se tornar um átomo solto, certo? Sem uma rede de família e amigos, né, para te apoiar nos corres aí do dia a dia, nessa perpétua vida aí de ter que pagar pelas escolhas e principalmente privilégios aí no caso das elites políticos e tal, que no final das contas só te escravizam, né? Então, para resumir, né, eu falei sobre o seguinte, vamos lá, vamos lá. Guerras planejadas, né? As guerras são planejadas e não tem razão real para acontecer. Líderes cúmplices, né? Líderes que, de ambos os lados assim da guerra, estão cientes da farsa e jogam o jogo para subjugar seus próprios povos, né? Perigo potencial? Sim, sempre a guerra tem, né? Apesar de serem planejadas, as guerras são perigosas e têm consequências reais, tá? É claro que para a população que vai lutar e morrer, no caso, né? E perder seus recursos, né? Perder seus homens em batalha e tal. E a guerra como componente psicológico, né? Psicológico, ou seja, guerras estrangeiras são necessárias como parte de um componente psicológico
para reestruturar as sociedades internamente, né? Você vê como é que é. Quanto mais informação, mais medo os políticos têm da gente, né, se tornar o que eles mais temem, etc. Então, para isso que eles fazem o quê? A criação de inimigos para controle. Então, veja, para manter o povo sob controle e a liderança no poder é preciso criar um bom inimigo, né? Geralmente, um inimigo externo. Mesmo como no caso aqui do Brasil, por exemplo, você vê que, tecnicamente, né, não está em guerra, ou já não está em guerra há muito tempo, tecnicamente. Mas sempre aponta inimigos os países que não são aliados, segundo a ideologia pesada de esquerda típica da América Latina toda. Isso é histórico, tá? Ninguém precisa ficar aqui discutindo isso. Então, o mito também aqui da direita versus esquerda, outro ponto. Essa dicotomia entre direita versus esquerda é um mito, pois ambos os lados são parte do mesmo jogo, são Estado, certo? Então, pode até não ser exclusivamente, mas a guerra ela beneficia os grandes banqueiros, né? E após a destruição de uma nação, de uma cidade, eles financiam a reconstrução, a reestruturação, sobretudo cobram juros abusivos, né? Todo mundo sabe disso, de todos os cidadãos comuns, isso em qualquer período, tá? Até aqui no Brasil, que supostamente não está em guerra, e principalmente no Brasil, que não tem nem competição bancária. Então, quer se arrepiar? Quer aprender algo com o passado dos banqueiros, né? Se você estudar um pouco de história, vai ver que um dia eles já foram de brigar entre si, né? Então vamos aprender um pouco lá com eles também. Vamos lá, terminando isso aqui. Vale mencionar também o quê, né? A era pré-Federal Reserve. Federal Reserve, né? Que foi uma espécie de... Esse Federal Reserve é como se fosse um banco central, né? Que foi marcada por um sistema bancário que antes era descentralizado e desregulamentado, onde diferentes grupos de banqueiros e interesses financeiros competiam e, por vezes, ou até muitas vezes, entravam em conflitos abertos por controle, né? Além disso, não só controle, mas lucratividade e estabilidade, já que a criação do Fed foi uma tentativa de fazer com que a ordem se estabelecesse, né, num meio que era muito caótico e evitar o que eles chamavam de pânicos bancários, né, que era uma característica frequente da economia americana, provavelmente ali anos 1920, etc. Então, o que acontecia antes da União e o acordo entre banqueiros para parar de se matar, né, era que sem um banco central para regularizar o sistema e atuar como emprestador de dinheiro em última instância, né, o sistema bancário dos Estados Unidos era propenso a crises financeiras recorrentes, né, antes de ter esse centralizador regulador, né? Então, esses chamados pânicos bancários sempre aconteciam, né? E nesses pânicos, as pessoas corriam sempre para retirar seus depósitos dos bancos, né? O que levava a falências em cadeia, né? Então, banqueiros e instituições financeiras tinham que navegar por esse ambiente volátil, muitas vezes competindo ou lutando para sobreviver em meio de corridas bancárias, né? Vamos colocar assim, então. Mas isso foi uma época que, né, em que você depositava seus valores, né, seu dinheiro, e os valores ainda estavam lá seguros devido ao padrão ouro, né, que era o que chamava na época. Padrão este que acabou por ser abandonado por muitos países, também historicamente falando, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Pois os governos precisavam o quê, né? Imprimir mais dinheiro para financiar todos os esforços das guerras, né? E é claro que eles precisavam de mais dinheiro do que as reservas de ouro permitiam, né? Então, embora tenha havido tentativas assim de restabelecer esse padrão ouro, né, entre as guerras mundiais, esse padrão ouro, que era o lastro, no caso, né? O lastro é a garantia de que você depositou e o banco tem o seu dinheiro lá, né? Prova que os bancos, no caso, né, e as reservas de valor seguro acabou por colapsar definitivamente durante a Grande Depressão, né, na guerra, ou seja, na guerra não, na década de 30, onde os Estados Unidos, por exemplo, suspenderam a conversibilidade do dólar em ouro para cidadãos, né?
mais ou menos 1933, né? Isso era através de uma grande reunião que eles chamam de, se eu não me engano, o sistema Woods, Bretton Woods, isso, né? Que mantinha uma ligação assim com o dólar, mantinha uma ligação do dólar com o ouro para transações internacionais, né? Mas isso foi desmantelado, né, por volta de, creio que nos anos 70 mais ou menos, né? Mas hoje a maioria das moedas é fiduciária, ou no inglês eles chamam de fiat, né? E o que significa que o seu valor não é lastreado por um bem físico, né? Como o ouro, por exemplo, mas sim pela confiança no governo que a issue, que emite, e por sua aceitação como meio de troca, né? No caso. Então, segurança dos depósitos bancários hoje é garantida por sistemas de seguro de depósitos, né? Como no Brasil aqui, se eu não me engano, chama FGC, que é um garantidor de créditos, assim, né, pela regulação dos bancos centrais e não mais pela conversão em ouro, né? Então, por isso, desde então, né, o Deus de todo mundo, infelizmente, se tornou o cifrão, né, velho? Porque a inflação é um verdadeiro bicho solto que aterroriza todo mundo, né, no mundo inteiro. Então, é só para ver, só você pegar aí, por exemplo, e ver quanto valia uma nota de R$ 100 nos anos 2000 e comparar agora com 2025, né? Sem dizer. Então, parte da consequência é que mesmo antes, assim, de se ter criado, né, valores no mundo real para justificar um saque de dinheiro num banco, agora políticos podem fazer o quê? Imprimir dinheiro, né, irresponsavelmente, em sua maioria das vezes, tendo como garantia o cabresto dos pagadores de impostos aí no caso, né, que mesmo sem querer são obrigados a sacrificar não somente o trabalho passado, né, mas o presente e principalmente o futuro, para honrar não somente tudo o que dá errado em todas os governos, né, que são praticamente sucessíveis assim, gestões desastrosas, já que eles se elegem para se reeleger. Então, mas para quem também tem que pagar pelas roubalheiras, né, privilégios, lucros e tal, enfim, viagens, enfim, cara. Além de pagar por gerações assim de pessoas improdutivas, né, que infelizmente desde cedo foram usadas como massa de manobra, né, para ficar sempre dependente do governo, que existe também fora do país, tá? Welfare state. Então, qual é o grande problema disso, né? É que somente os governos podem imprimir dinheiro do nada, né? Com esses banqueiros aí. Então, e também somente eles podem aumentar os próprios salários todos os anos, né? Para equiparar com a inflação. Se é que você me entende, né? Já que você também não é parte do clube. Então, que você morra sufocado, né? Vendo seu poder aquisitivo com o Beleléu. Ah, mesmo que você faça ainda mais esforços para manter sua produtividade ainda maior, né? Se você é motoboy, entregar mais, se você é professor, dar mais aulas, se você é costureira, costurar mais, se você é vendedor, vender mais, enfim, né? Se você é construtor, construir mais, o que mais tem, né? Pode falar tanta coisa aqui, cara. Pintor, pintar mais, no mundo real, né? E o resultado disso é o quê, infelizmente, né? Visto nas ruas, cara. Os crimes, né, de níveis de bairro, ou seja, setor privado cada vez mais se contorcendo para pagar a conta, né? Criando soluções aqui, câmera, segurança privada, não sei o que e tal. E esse pagar a conta, né? A custa de quais sacrifícios, né, no caso? Se eu fosse entrar em detalhes, eu ia ficar aqui, pô, 3 horas falando, dando exemplo, né? Mas vamos lá, vamos terminar com isso aqui. Bom, todo mundo já sabe que para a esquerda o Estado deve ser gigante, com funcionários públicos saindo pelos bueiros, né? A direita prega a redução estatal, mas isso se dá num ciclo, digamos que de inchaço e tentativa de desinchaço, que de fato nunca acontece. Então, se você perguntasse mais uma vez, né, sobre um americano, que é a maior e mais antiga democracia vigente no mundo hoje, um velho americano, ele provavelmente diria que o sistema financeiro deveria voltar ao padrão de lastro em ouro, né? Já um jovem americano provavelmente diria que a solução está nas tecnologias, né, como o Bitcoin, por exemplo. Então, eu, sinceramente, como não tenho grana, penso que só o tempo dirá, né? Mas, enquanto isso, na maior economia do mundo,
que supostamente já foi uma economia de mais liberdade. Os americanos já, infelizmente, também, né, já alcançaram um estado assim que consome por volta de 40% do PIB americano, né, completamente afundado em dívidas para sustentar a ineficiência de empresas estatais, no caso, que não dão lucro e, em sua maioria, só servem para cabide de emprego, ao passo que eles continuam a imprimir mais e mais dólares para subsidiar essa cadeia aí de privilégios, né, vamos dizer assim. Na grande realidade é isso que é, né? É uma casta. Enfim, então o principal disso é o quê? Mesmo o Biden e o Trump, né, fazendo essas políticas aí de Estado contra o mercado, geralmente, né, aumentando imposto, etc., eles mesmos vão acusar o quê? O liberalismo de ser culpado, né, por suas políticas, né? Claro que eles têm que ter o quê? Um espantalho para malhar, né? Sempre um espantalho para malhar. Vai acusar a realidade, né? Então, de qualquer forma, mais e mais pessoas estão se tornando mais conscientes, né, da realidade através da informação descentralizada na internet, quer queira, quer não. Percebo isso em todos os lugares, né? E ao menos uma coisa boa tem em relação a tudo isso, né? Que é justamente isso, a possibilidade de você se informar, né? Mas afinal, qual é a função apropriada do Estado, né? Que muitas pessoas chamam de governo. Eu não sou ninguém para responder, tá? Mas eu suspeito que seria o quê? Prover proteção ao seu povo, já que eles têm o monopólio das armas e da violência, legítimo, né? Mas supostamente o Estado ou o governo obtém seu poder do povo, né? Mas a questão entre grande parte das pessoas que caminham para uma era de informação mais descentralizada, graças às tecnologias e redes sociais, é o quê? Né? Qual que é a grande questão? A grande questão é qual o tamanho ideal do governo, né? Quem poderia responder isso aí, né? Porque na maioria das vezes os governos consomem mais do que os cidadãos podem pagar para mantê-los, né? O que viola completamente o princípio de liberdade dos indivíduos e, a propósito, né? Quem é que vai pagar por isso? Como diz no som, né? Esses mesmos governos costumam culpar o que a iniciativa privada, né, que trabalha o tempo inteiro sob pressão de riscos e responsabilidades e ainda precisa aí, digamos que pagar aqui no Brasil, por exemplo, quase que 50% para esses governos sobre tudo que eles produzem, né? E a gente é taxado em todo que é tipo de coisa, desde da fonte até nos produtos. Então, a questão é, né, tanto imposto para quê, né? Para quê? E uma pergunta final, então, vamos lá. Para terminar, quanto ao jornalismo, afinal, para que serve o jornalismo, né? Para reportar a realidade ou para criar a realidade? E tendo em vista que a impressão de dinheiro é central para continuar as guerras iniciadas por estados, né? Com seus interesses ali muito particulares, qual a solução financeira para os povos pararem de financiar esses conflitos e privilégios dos governos, né? Que tanto gera privilégios para quem está dentro, né, desse grande clube, né? E dívida para todo mundo, e inflação e perda de poder de consumo para o cidadão que sofre com esses parasitas, né? É claro que se você for perguntar para qualquer cidadão, ele não vai dizer que ele quer ver o mal de outra pessoa só porque ele fala uma língua diferente e tem uma cor diferente, né? Então, é isso. Já falei demais hoje. Reflitam, né, se quiserem. E é isso. Um grande abraço a todos e água, como Cristiano Ronaldo. Que Deus continue aí a nos dar forças, tá? Abraço a todos, valeu.